Olha aí, pessoal, a turma do Estadão, sim, isso aqui é uma coluna do Estadão, coluna de opinião, obviamente, mas tá no Estadão, tá na grande mídia. Esse pessoal percebeu o grande problema que o Lula representa para a economia brasileira neste momento. Aliás, cada vez mais se aprofundando em algo do tipo, coisas do tipo, aliás, são vários pontos que cabem nessa mesma análise aqui, mas eles tratam principalmente do tal empréstimo do Lula, né? Conforme diz a Gleisi Hoffmann, essa expressão eu trato dela em outro tema porque já deu problema para a Gleisi Hoffmann, ela até apagou o vídeo em que ela usa essa expressão, mas fora isso aí, o consignado, tem outros pontos que se encaixam bem nisso aqui, que é o populismo do Lula, que não resolve o problema de absolutamente ninguém, aprofunda ainda mais os problemas econômicos que nós temos experimentado no Brasil, para tentar, numa tentativa do Lula, de retomar o seu capital político, melhorar a sua popularidade ou evitar que ela despenque de uma vez por todas. Então vamos conversar sobre isso, ver essa análise da grande mídia, pontos corretos, diga-se de passagem, o pessoal está acordando para a vida. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. E, pois bem, qual que é o argumento do pessoal do Estadão nessa história aqui? É justamente o fato de que o governo Lula está dando uma opção para os trabalhadores, primeiro, que já foi capturada pela sua ministra das Relações Institucionais de forma politiqueira e completamente errada do ponto de vista até da ética da gestão da máquina pública, chamando isso de empréstimo do Lula, um absurdo completo. Mas o Lula tá dando uma condição para o trabalhador de pegar um empréstimo com taxas aí de 4, 5% ao mês. Caramba, que absurdo, é um empréstimo consignado. E se você se lembra bem, se você acompanha o meu canal há algum tempo, eu tenho falado disso por aqui. Se você tem acompanhado, você sabe disso sem sombra de dúvidas, né? O grande ponto dessa história é que, originalmente, esse negócio desse empréstimo aqui, que já está concebido há muito tempo, era para substituir o saque aniversário do FGTS. Olha que absurdo, porque isso aqui obriga o trabalhador a pagar dinheiro para banco. Em muitos casos, um valor exorbitante. Tem aí print de simulação da pessoa pegando 30 mil reais e tendo que pagar... Nossa, que escândalo na minha rua, meu Deus do céu. E tendo que pagar aí 83 mil reais no final das contas para o banco. Bancos, inclusive, oferecendo mais parcelas do que solicitado, porque com uma taxa de juros dessa, quanto maior no tempo for essa dívida, melhor para os bancos. Eles captam dinheiro numa taxa muito menor, emprestam a taxa muito maior, um lucro violento para eles. Então o pessoal coloca aqui a respeito dos contratos, das solicitações, né? Enfim, os dados que a gente já conversou em outros vídeos e tudo mais, explica o funcionamento que o público-alvo desse consignado seria o pessoal com carteira assinada, né? Os empregados domésticos e coisas do tipo aqui e tudo mais, né? Que pagam hoje já taxas mais elevadas quando pegam um empréstimo consignado, né? E aí essa nova linha aqui permite usar até 10% do FGTS e 100% da multa rescisória como garantia. No caso de uma demissão, a multa rescisória se aplicaria, né? Então, eles perguntam aqui, a pergunta de R$1 milhão, ou sei lá quantos bilhões isso aqui vai custar no fim das contas. Por que não libera o dinheiro do FGTS para o trabalhador? Se a ideia é tirar o trabalhador do enrolo, da forca, porque sim, tem muita gente endividada. Ah, mas não vale a pena você pegar esse empréstimo, esse consignado para quitar o empréstimo. Vale, tem consignado que tem taxa maior que isso. Às vezes a pessoa está enrolada com cartão de crédito, que aí a taxa é incomensuravelmente maior, o rotativo do cartão. Nesses casos extremos, vale a pena sim se endividar nesse tanto aí, 60% a 80% de juros ao ano, para quitar uma dívida que, sei lá, cartão 200% ao ano. Então parece valer a pena no fim das contas, por pior que seja o cenário. É que tem gente que está muito na lama financeira. Agora, não seria ainda melhor possibilitar ao trabalhador ter acesso ao FGTS dele para quitar essa dívida sem ter que pagar nada, sem ter que dar pedágio para o banco, porque fica no ar o sabor, o gostinho, a impressão de que o Lula está querendo beneficiar os seus amigos banqueiros nessa história, porque não tem outra explicação.
libera o diabo do FGTS para o trabalhador pegar esse valor, ainda que seja nessas condições, 10% do FGTS você vai lá e pega. O saldão do Lula do FGTS, 10% liberado para você pegar. Beleza, já daria um alívio grande para o trabalhador, sem sombra de dúvidas. Mas não tem que envolver os bancos nessa história com uma taxa de juros que algumas projeções colocaram aí, né, algumas simulações, 5,5% ao mês. É um absurdo completo isso, usando como garantia um dinheiro que é do trabalhador e que ele não pode pegar, que é o FGTS. Mas o problema não para aí, a coisa vai muito além. Se você somar esse programa com uma série de outros programas também, que são colocados aqui até pelo pessoal do Estadão aqui, de forma geral, você tem uma bola de neve inflacionária, né? Eles tratam aqui, por exemplo, da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000, que eu já falei aqui no canal, não tem a menor condição de isso ter uma compensação equivalente ao que vai ser conseguido aí em matéria de... vai ser sofrido pelo governo em matéria de renúncia fiscal. O governo está subestimando a renúncia fiscal e está superestimando a quantidade de compensação em outros impostos que nem se sabe se serão aprovados pelo Congresso Nacional de fato. Isso vai representar mais dívida, vai representar uma bola de neve fiscal que vai causar mais inflação no fim das contas, né? Também tem aqui a criação de uma faixa estendida do Minha Casa Minha Vida para o pessoal da classe média e tudo mais. E o grande objetivo do governo Lula é manter a simulação, a farsa, a falcatrua de que há um crescimento econômico. Isso está acontecendo, o PIB está crescendo e tudo mais. É tudo que o Lula queria, chegar no final do ano com um PIB de 3% de novo nessa faixa, sendo que as projeções estão abaixo de 2%. Hoje, mais ou menos o que aconteceu no ano passado, então. Só que ele só vai conseguir apresentar esse número imprimindo muito dinheiro, fomentando um consumo sem qualquer tipo de lastro na produtividade, o que vai pressionar demais a inflação. Já tem feito isso de forma geral, só vai manter esse fenômeno, retroalimentar o problema e fazer com que a economia brasileira fique ainda mais depauperada, fazendo com que os esforços do Banco Central às custas da economia brasileira, porque ninguém quer uma taxa de juros tão alta assim, fazendo com que esses esforços sejam completamente inúteis. Tudo para quê? Para salvar a imagem política do Lula, é claro. Ele está só de olho na reeleição, conforme o pessoal do Estadão coloca, inclusive, né, eles falam desses riscos que são ignorados completamente pelo governo Lula. Para mim isso é crime fiscal, crime de responsabilidade fiscal. Ele tinha que ser penalizado pelo Congresso Nacional só por tratar a economia nesses termos, mas o Brasil você sabe como é que é, a oposição você sabe como é que é, enfim, ele vai de fato quebrar o Brasil. O pessoal aqui do Estadão coloca, né, que ainda que ele seja reeleito em 2026, é ele que vai ter que arcar com esse problema. O próximo presidente vai pegar uma bomba gigantesca, vai ter que lidar com um país recessionário, sem sombra de dúvidas, mas o Lula não tá nem aí, o cara é viciado em poder, ele vai querer a todo custo continuar nessa tentativa de se manter no poder, de se agarrar ao poder às custas da economia brasileira, às custas de todos nós. Meu amigo, certamente você viu a respeito daquela ideia maravilhosa, genial do Geraldo Alckmin, de mudar o cálculo da inflação para melhorar. Se está subindo muito um item ali, um produto, um componente do IPCA, tira esse produto então, aí vai ficar show de bola, vai ficar dentro da meta de inflação. Genial essa ideia, né? Um seguidor até comentou aqui no meu vídeo em que eu falei desse ponto. Eu vou deixar relacionado esse vídeo no final desse aqui para você assistir caso você não tenha visto ainda. O seguidor comentou, né? Caramba, nem a Dilma Rousseff teve essa ideia. Pois é, Geraldo Alckmin dilmou, ou pior do que isso. E o mercado reagiu muito mal, como era de se esperar. Os economistas falando, obviamente, de quanto isso passa uma mensagem ruim para o mercado. A mensagem de que o governo não tem compromisso com o controle da inflação. Porque vai partir para o tapetão. Essa é a ideia. Não quer dizer que vai acontecer, que o IBGE vai adotar essa metodologia,
mas demonstra o interesse do governo Lula em ir para o tapetão e resolver o problema da inflação lá para a todo custo fazer descer a taxa Selic, que foi o ponto principal, inclusive, do comentário do Geraldo Alckmin. Vamos falar então sobre esse assunto, conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. E pois bem, o pessoal reagiu como era de se esperar, né, nesse sentido. Ok, aqui ó, o site da Veja falando, né? É uma notícia da Veja e tem aqui R7 também com a opinião de especialistas, né? Sobre maquiar a inflação, o que é uma verdade, e tapar o sol com a peneira, que é outro ponto. Ou seja, o governo vai tentar enganar com os números, mas a realidade vai estar aí para todo mundo ver. Foi um ponto que eu tratei no meu outro vídeo, que eu vou deixar relacionado no final, inclusive. Não adianta nada apresentar um IPCA que hoje já não convence. Não adianta nada, porque o brasileiro vai no supermercado, vai abastecer o carro dele, vai pagar a conta de energia elétrica e vai ver os preços lá nas alturas. Então, o que adianta ter um IPCA 4,5%, 4,2% em 12 meses, se o brasileiro está vendo que a carne subiu 10, 15% nesse mesmo período? Se o brasileiro vê o café subindo 30, 40% nesse mesmo período? É uma coisa assim impressionante, de fato. Como o Alckmin parece não ter capacidade de entender esses pontos básicos, até no caráter político da coisa. Não adianta nada apoiar esse tipo de ideia, porque não convence o eleitor do Lula, não engana o eleitor do Lula, e quebra totalmente o que restou ainda de confiança no governo por parte de quem entende desses temas e que já está para lá de preocupado com a repercussão da questão fiscal na economia brasileira, nos preços, na inflação, que é o grande problema no fim das contas, né? O pessoal da Veja até fala aqui que faz sentido você considerar o núcleo da inflação. Tem muitos lugares em que se faz essa análise de fato, muitos países. Você tem a inflação total, a cesta de itens total sendo considerada, e você tem um núcleo que é menos volátil, que te ajuda a, inclusive, medir melhor como que vai ser, qual que é o efeito da variação de preços na economia causada pela inflação real, que é o aumento da base monetária. Isso ajuda a gente a perceber melhor, é um termômetro melhor para o aumento da base monetária. Agora, os preços elevados vão, em queda, né, preços muito variáveis, vão ajudar ou atrapalhar o governo com os índices em algum momento. Ninguém trouxe esse ponto, o Alckmin não levantou essa bola lá em janeiro, quando o bônus de Itaipu, energia elétrica, portanto, quando o bônus de Itaipu fez com que o índice caísse consideravelmente. E agora os preços dos alimentos devem dar uma acalmada, inclusive alguns itens já estão com queda de preços, com deflação, entre muitas aspas. Quero ver o Alckmin falando disso. Não, a taxa de inflação caiu bastante aqui, mas é porque o preço dos alimentos está caindo. A gente tem que tirar o preço dos alimentos para a taxa de inflação ser mais realista. Ele não vai fazer isso. Ele vai comemorar os dados, falar que o governo Lula diminuindo a inflação, alimentos mais baratos e etc. Aquela demagogia toda, mas o mercado não cai mais nessa lorota. Pois bem, as análises são críticas em relação ao que o Geraldo Alckmin... Eu estou confundindo o Alckmin e o Haddad bastante, porque são dois postes, no fim das contas. O pessoal já não levava eles a sério antes, mas a coisa ficou ainda pior. Então, o Sérgio Vale aqui da MB Associados entrou mais ou menos no ponto que eu falei. A discussão que o Alckmin levantou é boa até, faz sentido. Só que o timing foi péssimo, a mensagem que passou foi muito ruim. E é o ponto que eu citei, o Alckmin só levantou essa bola porque a inflação medida em fevereiro ficou muito elevada. Não fosse isso, ele nem teria tocado no tema. Aliás, a taxa Selic subiu também em decorrência disso. Se o Banco Central tivesse começado um ciclo de baixa da taxa Selic por causa de alguns fatores sazonais no índice de inflação, o Alckmin não teria levantado essa bola. Então o timing ficou muito ruim. Pareceu uma resposta forçada no tapetão para um problema que o governo Lula está enfrentando, né? Então, inclusive aqui,
o Sérgio Vale fala que o núcleo da inflação também está subindo, não ia mudar muita coisa no final dessa história. Então, o índice IPCA está na faixa de 5% hoje, o núcleo da inflação está em 4,2% com tendência de alta, está caminhando para 5% também, ou seja, isso aqui é um negócio que pega mal pra caramba. Então ele sentencia de forma bastante justa, né? Primeiro que esse tema tem que ser debatido no momento de calmaria, não o que acontece agora, porque isso deixa um gosto, um sabor amargo, né? De que isso é uma tentativa do governo de interferir para que o Banco Central não tenha que subir tanto assim a taxa Selic, né? Inclusive aqui o pessoal fala, outros economistas falam desse tema de maneira geral, né? O Hugo Garbi fala que, na verdade, alterar as regras agora de acordo com a sugestão do Geraldo Alckmin é mudar para ganhar o jogo, é uma forma de maquiagem, né? Até porque a inflação já superou a meta no final das contas e tudo mais, né? Aqui o senhor Marcelo Gottic, né, fala o seguinte, que nesse momento, até mesmo fazer uma comparação com o modelo dos Estados Unidos, que tem um núcleo da inflação, não vai funcionar muito bem nesse sentido, né? Enfim, é um ponto que tem que ser considerado de maneira geral. E aí aqui o senhor Acílio Marinello falou o seguinte, que no fim das contas, né, esse cara aqui é o coordenador de um MBA, né, de Digital Banking, e ele falou basicamente que a fala do Geraldo Alckmin externaliza, assume publicamente que o governo Lula não tem condições de controlar os problemas fiscais, né? Ele não consegue administrar as despesas públicas de maneira geral, não consegue agir na prática para cortar despesas e resolver a raiz do problema inflacionário, que é o aumento de gastos estatal, né? Então, ele fala aqui que isso, inclusive, né, esse ponto aqui, acaba sendo não tratando do problema real, não tratando da grande origem, da raiz dos males econômicos que nós vivemos hoje, que é justamente o déficit público, né? E enquanto essas despesas não forem reduzidas, a inflação vai continuar subindo de maneira geral. Não adianta tirar itens do IPCA, que isso não vai resolver absolutamente nada e, de fato, o problema só vai continuar, né? Ele diz aqui que tirar a variável energia e a variável alimentos da Selic é tapar o sol com a peneira, principalmente porque esses gastos são muito importantes no bolso do pobre, principalmente dos mais pobres. Energia elétrica e alimentos representam uma parcela maior do orçamento do pobre do que representam para o rico de fato. Ou seja, o governo sequer vai conseguir maquiar para enganar o público pobre, porque não adianta nada, conforme eu falei, reduzir o IPCA na marra, no tapetão, e deixar o povo lidando com 10, 15% de alta de preços a cada ano dos itens básicos. Algo que sequer o reajuste salarial consegue cobrir, o orçamento ficando cada vez mais apertado e as coisas cada vez mais desequilibradas para o povo mais pobre. Então, Geraldo Alckmin errou feio nessa história. Volto a dizer, para mim isso aqui é uma constatação de que ele desistiu de ser o vice dos sonhos, de assumir o mandato caso o Lula seja impeachmentado, de ter alguma carreira política relevante. O cara chutou o pau da barraca, porque se em algum momento ele chegou a acenar dessa forma para o mercado, como o Itamar Franco, como o Michel Temer da vida, isso não aconteceu nesses últimos tempos, não tem acontecido, muito pelo contrário. Ele tem levantado cada vez mais dúvidas a respeito de sua capacidade de governar o Brasil de uma forma economicamente mais ortodoxa, mais estável. Ele já não é visto, e acertadamente é um acerto do mercado perceber isso, ele não é visto mais como uma alternativa para o Lula, apenas a sua continuação. Meu amigo Gleisi Hoffmann ficou com medinho, pois fez caca. Fez caquinha, é claro, eu cheguei a repercutir isso aqui no canal porque ela fez um vídeo lá sobre o consignado do CLT, social, como você preferir, chamando de empréstimo do Lula. Pois é, meu amigo. E curiosamente, uma pessoa comentou no meu vídeo aqui, agradeço a todo mundo que comenta, tem comentários muito produtivos que enaltecem um debate mesmo aqui no canal. Uma pessoa perguntou muito apropriadamente se esse tipo de comentário não era um crime de responsabilidade. E é claro que é, meu amigo, obviamente é. Pegar um negócio, um dinheiro, né, de certa forma assim,
público, né? Porque tem ali o subsídio da questão do FGTS, tem um aval do governo, enfim, um programa que é do governo, do estado, e colocar isso na conta de uma pessoa, do presidente, falar que é um empréstimo dele, é uma coisa absurda, é claro que merece toda a sorte de responsabilização, tanto que virou alvo já de denúncia ali na Câmara dos Deputados por parte do Partido Novo, se eu não me engano. E aí a Gleisi Hoffmann ficou bolada nessa história, naturalmente, e tirou o vídeo do ar, fez uma notinha lá no Globo, falando a respeito aí dos motivos que levaram ela a tomar esse tipo de atitude, né? Mais uma bola fora dentro desse consignado que tem uma série de problemas que envolvem aqui, por exemplo, uma baixa adesão por parte dos bancos, né? São 340 milhões de reais já concedidos em empréstimos, 48 mil contratos, mas são milhões de solicitações. Isso aqui é 0,2%, 48 mil contratos agora, 0,1% do total que foi solicitado. Os bancos não estão se interessando e mais do que isso, os trabalhadores estão reclamando pra caramba das taxas aqui dos juros abusivos, né? Chegam aqui a 5,5% ao mês, coisa de agiota mesmo. De maneira que eu torço para que esse nome empréstimo do Lula pegue. Tomara que chame empréstimo do Lula mesmo. Fico muito feliz com esse nome, com essa alcunha criada pela Gleisi Hoffmann. Vamos conversar sobre isso aqui, né? Já se vão aí 2 minutos de introdução, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês, não te custa tanto, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Eu já falei aqui no meu canal sobre esse tema, em vários vídeos também sobre o consignado. Vou deixar recomendado um desses vídeos no final, deixa aqui para você continuar assistindo, se inteirar mais da minha opinião sobre o assunto. Mas vamos ver de novo a Gleisi Hoffmann falando aqui do empréstimo do Lula. Ela pagou das redes sociais, mas a internet é eterna. Então lá vai a Gleisi Hoffmann acelerada, pode ficar tranquilo que a gente não vai ter que ouvir ela muito, não. Apertou o orçamento, o juro tá alto, pega o empréstimo do Lula. O governo Lula liberou o crédito do trabalhador, uma nova linha de empréstimos consignados para quem trabalha com carteira assinada, com juros muito mais baixos. Como é que você pega? Solicite diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Autorize o acesso aos dados e em 24 horas você receberá ofertas de crédito. O empréstimo é descontado diretamente da sua folha de pagamento. E você pode usar 10% do seu saldo do FGTS como garantia. E em caso de demissão, 100% da multa rescisória. Já tem um consignado e agora? Não tem problema. A partir do dia 25 de abril, você poderá usar esse programa para migrar suas dívidas, trocando o juro mais alto que está pagando pela taxa mais em conta do empréstimo do Lula. Empréstimo do Lula. Pois é, meu amigo. Claro que isso aí repercutiu mal pra caramba. Um vídeo muito ruim que criou essa alcunha aqui. Tomara que cole mesmo pro Lula ficar com a culpa nessa história. Um vídeo muito ruim que repercutiu mal pra caramba. E aí o pessoal reclamou bastante, de fato, né? Que a Gleisi Hoffmann estava fazendo promoção pessoal do Lula em cima de um programa público, naturalmente, né? Então ela falou, fez uma nota lá no site do Globo, né? No jornal o Globo, eu acho. Cadê? Tem a notinha aqui que ela escreveu, que ela publicou aqui, né? É uma nota ao jornal O Globo. Olha só. Diante de iniciativas no âmbito jurídico por parte de partidos de oposição com evidente objetivo político, decidi suspender a postagem em que chama o consignado privado de empréstimo do Lula, né? De fato, o próprio Partido Novo mesmo, que entrou ali, né, com uma representação no Tribunal de Contas da União, falando que a Gleisi Hoffmann promoveu pessoalmente, fez uma promoção pessoal do presidente Lula em cima, né, da questão ali do empréstimo e tudo mais, o que viola um dos princípios da administração pública. Eu fiz um vídeo muito tempo atrás aqui no canal, vou ver se eu deixo na aba de comunidades para você assistir, falando sobre os 5 princípios constitucionais da administração pública. Acredite ou não, isso supostamente existe: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso aqui, obviamente, viola o princípio da impessoalidade. Então, é claro que isso é erradíssimo. É um crime realmente a ser investigado aqui. E aí a Gleisi Hoffmann viu que isso deu errado, deu problema, correu logo dessa história. Mas a gente não vai deixar isso cair no esquecimento não, até porque tem muito a ser falado aqui neste vídeo ainda sobre o consignado CLT. E se você ainda não entendeu que isso é uma furada enorme para todo mundo,
você não entendeu direito o assunto, né? Essa é a verdade. O pessoal já colocou o ponto principal, que é o consignado. Esse novo consignado vai ampliar, sem dúvidas, o endividamento dos trabalhadores brasileiros. Por quê? É claro, isso aqui é um valor que vai ser descontado direto na folha de pagamento de um monte de gente que, vamos lá, às vezes não consegue nem pagar o cartão de crédito, às vezes não consegue, pendura uma conta porque o salário não dá para o mês. Imagina esse pessoal com 35% a menos do salário bruto. Meu amigo, complicada a situação, não é? Imagina se isso aí vier a se concretizar para muita gente. Tem aí 40 e poucos mil até o momento, que eu arriscaria dizer que são pessoas com salário mais alto, com condições melhores de pagar esse empréstimo. Não é o povão ali com salário mínimo, não. E pessoal que tem um saldo de FGTS grande, você viu, a garantia é 10% do FGTS. Como é que um cara que tem 5 mil de saldo de FGTS vai garantir muita coisa? Não tem como. Então, tem ali profissionais com 40, 50 mil reais de saldo de FGTS que conseguem ir mais do que esses 10% certamente de valor a ser emprestado, porque de fato é um consignado no fim das contas e a taxa é completamente extorsiva, taxa de agiotagem, conforme eu falei aqui. O pessoal está reclamando que a taxa chega a 5,5%. Eu trouxe aqui em um dos vídeos sobre o consignado a simulação lá do JP Morgan, que oscilava mesmo entre 3% e 4%. Foi isso, 3% e 4%, 2% e 4%, não sei. Chegava aí a 80% ao ano. Nesse patamar aqui, chega tranquilamente nesse nível aí de 80% ao ano, mais ou menos, 70%, 80% ao ano, sem sombra de dúvidas. E é um negócio muito caro, no fim das contas, se você para pensar. Tem várias simulações que foram feitas, postadas na internet ali, a pessoa pega 30 mil e termina pagando 83 mil. Meu amigo, isso aí é para enriquecer bancos, só que nem os bancos estão interessados nisso. Essa é a verdade. Olha aqui, a gente tem até o momento, né? Quantas solicitações? O pessoal não atualizou as solicitações aqui, né? Falaram só das 45, 48 mil contratos que foram firmados. Só que eu tinha olhado mais cedo 45 milhões de acessos, né? De pessoal fazendo ali a simulação e outros tantos milhões, não vou saber agora de cabeça quantos, que chegaram a solicitar o empréstimo. E tem 48 mil contratos nesse momento, grandes bancos fora dessa modalidade, não se interessando nisso aí, né? Enfim, e os valores não são muito altos no fim das contas, 7 mil reais por trabalhador, que é mais ou menos o que eu falei. Deve ser a galera com um valor mais alto de empréstimo, né? De FGTS a ser emprestado, aliás. E também esse prazo médio de 21 meses, eu suponho que os bancos estão chutando isso para cima, aumentando a quantidade de meses, porque o próprio pessoal do JP Morgan fez a simulação e viu lá que pediram 12 meses, os bancos ofereceram 15. Por quê? Porque com uma taxa de juros mensal dessas aqui, é claro que eles vão querer uma dívida de mais longo prazo para ganhar mais em cima disso aí, né? A dívida final vai ser muito maior. E aí a grana que foi emprestada foi tomada a juros menores. Para eles é mais vantajoso seguir nesse rumo, seguir nessa toada, né? Enfim, a Gleisi Hoffmann fez cagada, fez caquinha e agora tá com medo de ter prejudicado o Lula. A sorte dela é que o Lula prejudica o próprio Lula. Esse negócio de consignado, antes mesmo do vídeo da Gleisi Hoffmann, já era um grande tiro no pé do governo, que com o tempo vai se mostrar um flop, um fracasso na medida em que não vai ser tão relevante assim para os trabalhadores, não vai chegar, ao que tudo indica, aos milhões de contratos. O negócio está seguindo ali a passos lentos e quando começarem os calotes, eu expliquei isso no meu vídeo, e vão começar, aí a coisa vai ficar feia para todo mundo, né? Olha aí, meu amigo, uma excelente notícia para a Argentina, não é? Os argentinos estão comprando mais itens importados, porque a moeda deles está ficando mais valorizada. O peso está se tornando mais valorizado. Logo, os argentinos conseguem vir, por exemplo, ao Brasil, que está com uma moeda definhando a olhos vistos, e comprar coisas muito baratas, ou comprar pela internet mesmo da China, do Uruguai, que é ali do lado, países com uma moeda aí relativamente desvalorizada em relação ao peso que cresceu muito nos últimos tempos, e então, né, os argentinos conseguem ter acesso a esses itens
mais num preço melhor, num preço mais tranquilo, com uma quantidade maior do que pouco tempo atrás. Uma excelente notícia, não é? Não para a mídia esquerdista. Por exemplo, o pessoal do site Brasil 247 coloca que isso é um problema. Olha só, em crise, argentinos buscam consumo de importados e inflação preocupa. Você já viu o país em crise consumir itens importados? Cuba está consumindo itens importados, a Venezuela está consumindo itens importados, a Coreia do Norte consome itens importados. Pelo amor de Deus, o desespero desse pessoal é gritante, é grotesco. A turma aqui da Folha meio que fica em cima do muro, fala que talvez seja bom, pode ser ruim e etc. Mas o Brasil 247, que é um pasquim petista, eles enfiam o pé na jaca de fato. Vamos conversar sobre esse tema, sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e se quiser fortalecer ainda mais o meu trabalho, você pode se tornar membro, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? Qual que é o ponto principal dessa análise? O que levanta dúvida, o que levanta questionamento aqui? Porque, a priori, você há de concordar comigo que é uma boa notícia. Se o povo da Argentina agora consegue comprar mais itens importados, itens estrangeiros, do que conseguia antes, é porque o poder aquisitivo aumentou. Ou tá todo mundo fora da Argentina quebrando, fazendo saldão. No caso do Brasil nem dá para desconfiar disso, mas ou, né, isso acontece, ou o país realmente, a Argentina, está se fortalecendo economicamente. O que tem acontecido de fato? Os varejistas importaram aqui mais alimentos em 2025 do que em 2024, no mesmo período, na ordem de 100% praticamente. Quase o dobro do que compravam no ano passado. Já estão comprando nesse ano, nesse nível, neste grau. Por exemplo, aqui o pão brasileiro e a manteiga uruguaia, que estão se tornando cada vez mais comuns nos supermercados da Argentina, né? O pessoal coloca que isso aqui serve para ajudar a combater a inflação, ou seja, o preço de tudo na Argentina está subindo muito, não está subindo tanto assim, essa é a verdade, mas ainda sobe e acaba ficando mais barato comprar em países vizinhos. Então, o que acontece? O comércio de entrada na Argentina subiu 30% nos últimos 6 meses na comparação anualizada. Então, se a gente pegar de outubro para cá, na comparação com outubro de 2023 a março de 2024, uma alta na casa aí dos 30%, né? Então, isso são dados oficiais do governo, inclusive. Massa italiana, pão brasileiro, manteiga uruguaia são itens que começam a aparecer cada vez mais nas prateleiras de supermercado na Argentina de forma geral. Já as células solares tiveram um crescimento de 10 vezes, de 1000%, na sua importação. E a compra de tratores fora da Argentina subiu 4 vezes lá para os produtores, os agricultores argentinos. É um salto gigantesco que inevitavelmente e indiscutivelmente nos prova que a economia da Argentina está muito melhor. Caramba, imagina se hoje você, brasileiro, pudesse, né, ou amanhã cedo, você pudesse olhar qualquer coisa na internet e perceber que um item que você compraria lá fora, um celular que custa 10 mil reais com câmbio ajustado, agora está custando 8 mil reais. Ficou muito mais acessível para você comprar. Então é claro que o fluxo de entrada de itens vai aumentar, no sentido de que a economia interna está melhor. No Brasil a gente está vendo o efeito oposto, que é justamente exportações crescendo às custas do público brasileiro, porque a moeda está depreciada, então o gringo vem e faz exatamente o que o argentino está fazendo. Compra tudo muito barato, tudo muito descontado. Carne, ovos, café e tudo mais que ele conseguir encontrar por aqui sendo negociado em reais, porque a nossa moeda está se depreciando muito rápido. É uma coisa simples de entender. Mas pela lógica desse pessoal, dessa turma do Brasil 247 aqui, pela lógica, isso é questionável, isso é um problema. Bom mesmo é o Brasil sendo comprado no saldão pelos gringos. Mas vamos entender o argumento dessa gente, que não faz sentido, tá? Mas a gente vai entender qual que é o ponto que eles colocam aqui. Então, trata-se aqui a respeito das reservas cambiais. Por quê? Com uma balança comercial mais desfavorável, e eu tenho sérios problemas com esse negócio, com esse conceito de balança comercial.
Tem sérios problemas com isso. Mas com uma balança comercial mais desfavorável, ou seja, a quantidade de importações aumentando muito e as exportações não necessariamente subindo no mesmo ritmo, pode ser que a Argentina fique com uma reserva financeira, uma reserva em dólares menor. Então, eles colocam esse ponto aqui, né, que a política cambial rígida do Javier Milei tem um ponto negativo, que é a queda do superávit comercial. Em 2024, terminou aqui em 1 bilhão de reais. Agora, né, em fevereiro deste ano, já caiu para 224 milhões de dólares e, na verdade, há um déficit em conta corrente desde junho do ano passado para agora, né? Então, o pessoal já fala que isso aqui vai causar impacto na indústria da Argentina, eles vão fazer demissões porque estão vendendo menos agora, né? O governo não consegue impedir esse fenômeno, nem tenta, na verdade, o governo argentino não vai mexer nisso de fato, mas o argumento desse pessoal é que vai haver uma queda nas reservas cambiais da Argentina, além do que os produtos argentinos vão ficar menos competitivos no mercado interno. E aí a gente entra nesse papo de protecionismo. Não tem ninguém mais esquerdista do que, aliás, mais protecionista do que os esquerdistas. É impressionante. A direita tem que defender liberdade econômica, tem que defender liberdade de mercado, fim de tarifas alfandegárias, porque isso prejudica o próprio país, a própria população. O governo Milei sabe muito bem disso. Por isso eles desceram várias tarifas, várias taxas de importação. Estão negociando com os Estados Unidos uma área de livre comércio, o fim de tarifas alfandegárias para melhorar o comércio entre os países, porque todo mundo ganha. Quem não ganha é o improdutivo, é o cara que não consegue ser eficiente. Mas fazer o quê? Obrigar todo mundo a pagar mais caro por causa disso? Olha só, painéis solares estão mais baratos. O pessoal está comprando painéis solares para ter uma eficiência energética melhor. Que bom que estão comprando mais barato, isso está mais acessível. Os tratores estão mais baratos para a Argentina agora, importados. Que bom, a agricultura argentina vai ficar mais produtiva, os custos vão cair, o produto vai ter uma margem de lucro maior ou vai ter o preço reduzido até no mercado interno da Argentina, que vai gerar um efeito justamente de conter a alta de preços, porque os insumos que são usados na economia da Argentina estão sendo comprados mais baratos também. Olha que insanidade desse pessoal, como que você comprar pão, manteiga e outros itens de forma a eles chegarem baratos no supermercado, mais baratos do que itens que estão em circulação hoje, como que isso vai piorar a inflação? Não, isso vai causar queda de preços. E se o argentino está pagando menos nesses itens, está sobrando mais dinheiro para ele comprar outras coisas na própria economia argentina. Como que isso representa um problema? É impressionante como funciona a cabeça desse pessoal e eles acham que você comprar um item lá fora mais barato é ruim para o país. Não, é perfeito, é ótimo, porque você tem aquele item que você queria e sobrou dinheiro para você fazer outra coisa. A sua capacidade, o seu poder aquisitivo está muito maior e a economia está girando da mesma forma, mas a cabeça protecionista esquerdista desse pessoal não funciona de jeito nenhum. É claro que o Milei vai liberar a moeda argentina, aliás, a economia argentina para as exportações, retirando tarifas, e vai manter a política de valorização do peso. É importante que isso aconteça e tem funcionado. E o resultado, a consequência óbvia disso, é que o povo argentino vai poder comprar mais fora do país, vai vir aqui no Brasil turistar, como tem acontecido, porque o Brasil está se depreciando economicamente, enquanto a Argentina segue se fortalecendo, né? Então, mais um motivo para comemorar, nada a se lamentar. É o tipo de matéria de esquerda que é procurando pelo em ovo, procurando o que criticar na Argentina, porque realmente está difícil. O que tem acontecido lá é algo realmente impressionante. Meu amigo, o Lula prometeu e cumpriu. Pois é, você lembra que ele falou que ia colocar o pobre no orçamento? Daí o pobre cada vez mais no orçamento pelo lado do corte das despesas. É claro, você achou que o Lula ia diminuir verba da Lei Rouanet, verba da Ancine, PAC e esse monte de dinheiro que ele direciona para televisão, para artista? Claro que não, meu amigo. Para essa galera, para essa turma, nunca vai faltar dinheiro. Agora, o Lula tem que fazer cortes
para equilibrar o orçamento, para ficar dentro da meta fiscal, da regra fiscal, de algum lugar. Quem que vai pagar essa conta? Obviamente, a população mais pobre. E aí o Lula vai manter o seu corte de 7 bilhões de reais no Bolsa Família, tirando todas as famílias unipessoais do programa. Pois é, um monte de gente vai se ferrar nessa história, sem sombra de dúvidas. Muita gente que fez o L, com gosto, achando que ia se dar bem, e está se ferrando legal. Não tenho a menor pena dessas pessoas, preciso dizer. Mas antes de conversarmos sobre esse tema, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois é, meu amigo, eu já tinha adiantado que o governo Lula faria, sim, um corte de 7,7 bilhões de dinheiros no orçamento por causa do programa Bolsa Família. E dizem aqui que é um pente fino mais rigoroso nesse programa. E bem, eu não sei como que tá a fila do Bolsa Família hoje. Um tempo atrás, eu fiz um vídeo falando que na época tinham 700 mil famílias aprovadas para o programa que não podiam entrar por causa de falta de orçamento. Ou seja, qualquer vaga que fosse aberta naquele momento seria imediatamente canibalizada por essa fila gigantesca. Não sei como está a fila hoje, deve sim ter uma penca de gente que tem direito ao benefício, pessoas que já foram aprovadas naquela análise de documentação, de renda e tudo mais, e que estavam esperando uma vaguinha. De forma que eu me pergunto, se o governo tirar esses 7,7 bilhões de reais aqui, que devem representar uma grande quantidade de pessoas, sem sombra de dúvidas, dentro do programa geral hoje, o quanto disso que não vai representar na prática a entrada de novas pessoas no programa, eventualmente cobrindo todo esse valor economizado com Bolsa Família hoje. Fica aí uma provocação, mas eu não tenho dados disso aqui até o momento. Estou apenas conjecturando esse ponto. O que não é uma conjectura aqui? Que isso vai impactar um monte de gente, sem sombra de dúvidas. A grande questão é: tá errado isso que ele está fazendo? Tá fugindo às regras do Bolsa Família? Na verdade, não. Na verdade, não. Esse é o ponto, a sinceridade do assunto. Muita gente confunde as regras do Bolsa Família, não entende como é que funciona. E é claro, isso é burlado de uma série de maneiras, a gente sabe. Como que deveria funcionar? Qual que é o objetivo do Bolsa Família? O objetivo alegado, ideal dele? É, por exemplo, você tem uma família ali, pai, a mãe e 3 filhos. Então, a gente sabe que essa realidade está se tornando escassa no Brasil, mas imagine essa família ideal. O pai e a mãe precisam trabalhar, uma família de baixa renda, né? Então as crianças ficam desassistidas, ficam na responsabilidade de outras pessoas, sei lá, o mais velho cuida do mais novo. Enfim, vários cenários. Qual que é a ideia do Bolsa Família? É a mãe, geralmente acontece isso, a mãe não trabalha para cuidar dos filhos e recebe do governo um incentivo para ocupar essa função. Então o governo paga a mãe para que ela não trabalhe de fato. Aí meio que já cai por terra aquela história de que o Bolsa Família faz com que as pessoas não procurem empregos, né? O ideal seria as pessoas saírem do Bolsa Família. Mas ele sequer foi concebido para isso no primeiro momento. Para ser uma escada, para ser um degrau para o pessoal sair da dependência assistencialista do Estado para procurar uma renda própria. Nunca foi a ideia por trás do programa. Então já há um erro conceitual aí. Então, tirando isso do caminho, o outro ponto é, conforme eu expliquei, o Bolsa Família é para famílias, né? Não é isso que está no nome do programa. Então, família unipessoal não faz sequer sentido. Essa é a verdade. Então, esse negócio aqui unipessoal, o benefício unipessoal, era basicamente a pessoa que recebia benefício do Bolsa Família e morava sozinha, vivia sozinha. Para quê? Isso foge totalmente ao escopo do programa, à ideia do programa. Então, o Lula agora vai fazer um pente fino nisso aí para tirar uma galera que se encontra nessa situação hoje, né? E até o momento, meu amigo, já foram mapeados aqui 3,5 milhões de pessoas de famílias unipessoais. Então já foram 2,4 milhões cortados
dessa turma toda aqui, né? E provavelmente esse corte de 7 bilhões vai se concentrar nesse 1 milhão que ainda resta nesse grupo. Então você pode ver aqui pelo gráfico que houve uma queda substancial do período aqui, do auge, né, do período do Bolsonaro para o final, para o momento atual do governo Lula, né? É importante frisar aqui, inclusive, que o Lula manteve alto um pouquinho ainda, mas depois começou a fazer cortes constantes nesse programa, chegando aqui a um patamar praticamente igual ao começo de 2022, janeiro de 2022. E pois bem, essa alta aqui, é importante frisar, essa disparada de beneficiários, se deve à pandemia. O pessoal lá do auxílio emergencial foi englobado nisso aqui. Essa é a verdade, né? Então, houve uma alta de outros benefícios que acabaram sendo incorporados ao Bolsa Família naquele momento. E bem, aqui está, é claro, né, uma economia de 7 bilhões, né? Naturalmente, a economia você sabe que vai sair do cofre da carteira do mais pobre, sem sombra de dúvidas. E aqui você já percebe uma clara intenção de colocar a culpa no Bolsonaro, mas não é bem assim, eu vou explicar. E pois bem, eu já fiz vídeo aqui no canal tratando desse tema. Eu vou deixar recomendado no final para você assistir. Você clica no card e continua assistindo para ter uma explicação melhor, inclusive uma explicação numérica. Mas basicamente, o argumento que a grande mídia esquerdista tem usado para defender o Lula nesse negócio do corte do Bolsa Família é que o Bolsonaro tornou o programa insolúvel, porque aumentou a quantidade de pessoas participando do programa. É verdade, o Bolsonaro aumentou sim, mas o grande problema não está no montante de pessoas, no total de participantes. O problema está no valor que esse pessoal sempre omite. Mas eu já achei um gráfico que está nesse vídeo que eu citei, eu não consegui achar para colocar agora, um gráfico falando do quanto que o gasto com o Bolsa Família aumentou no governo Lula. E aí que está o grande problema. No fim das contas, o Lula tornou isso insolúvel. Em 2023, ele governou com aquela PEC de transição, um presentaço que permitia ao governo ter um déficit de 200 e tantos bilhões de reais. Ele entrou nessa, enfiou o pé na jaca, aumentou pra cacete o Bolsa Família naquela época. Só que já no ano passado isso se tornou completamente inviável. E aumentou o Bolsa Família diminuindo a quantidade de beneficiários. Olha, foi sendo cortado em 2023. Então, o Lula tornou isso completamente inviável. O Bolsonaro tinha caixa para fazer isso naquela época. Ele tinha uma margem de segurança, tanto que aqui em 2022, mesmo aumentando muito o número de beneficiários, ele entregou um superávit primário. Acho que ele deveria ter aumentado o número de beneficiários do Bolsa Família? Definitivamente não. Se ele tinha uma margem, se ele tinha uma gordurinha orçamentária, devia ter dado mais isenção de imposto do que ele deu naquela época, né? Mas enfim, ele tinha condições de aumentar a quantidade de beneficiários. O Lula não, mas ele manteve e aumentou o valor, né? Inclusive, eu trouxe aqui a notícia do valor lá em março de 2023, mas isso foi uma constante naquele ano e em 2024 também. Então, só em março, o governo Lula destinou 14 bilhões de reais para o Bolsa Família. É uma alta de 80% em relação a março de 2022, na época do Bolsonaro. É isso aqui que tornou o Bolsa Família completamente insustentável. Inclusive, os gastos com o Bolsa Família em 2023, só com o Bolsa Família, foram superiores aos gastos do governo Bolsonaro em 2022, com todos os programas assistencialistas. Bolsa Família, Auxílio Gás, Farmácia Popular, tudo isso somado não chegou ao Bolsa Família do Lula em 2023. Então ele que desequilibrou essa conta e ele que agora vai precisar fazer esses cortes aí para tentar equilibrar o orçamento, vai ter que dar um jeito de fazer esse malabarismo, obviamente cortando de programas assistencialistas de gente pobre, é claro, que recebe o Bolsa Família. Volto a dizer, muita gente fez o L achando que ia se dar bem nessa história, ia receber muita grana e chegou a receber mesmo no começo do governo, mas a conta chega para todo mundo. Quem acreditou nessa história vai se ferrar legal, né? Então vou deixar recomendado aqui para você, errei a vinheta de novo, né? Vou deixar recomendado aqui para você o tal vídeo, que acho que é aqui do lado, sei lá, do Bolsa Família, em que eu explico essa discrepância de valores de forma mais minuciosa para você continuar assistindo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.